parte final desta série de tutoriais para a produção do efeito Impacto 3D em After Effects e Illustrator. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Então, no segmento passado, a gente parou na produção do efeito da sombra do texto VFX, e como esse layer era uma cópia fiel do layer mencionado, então a gente herdou também os keyframes de movimento. Mas a gente não quer que essa sombra se mova, ela deve ficar estática. Para isso nós vamos matar os keyframes, eu vou selecioná-los aqui e apenas se certifica de que a agulha esteja à frente do segundo keyframe, pois aqui é a posição que a gente quer que ela fique, e basta então pressionar Delete, matando os keyframes e mantendo a sombra estática nessa posição. Podemos fechar agora aqui o layer VFX, e com o layer da sombra selecionado, eu vou pressionar S para abrir a escala, e pressionando Shift, eu vou pressionar também T, e aí eu tenho escala e opacidade. Então, com a agulha aqui na marca de 20 frames, eu vou marcar um keyframe para esses dois parâmetros. Levo a agulha para o início. Na escala, a gente já está com a correntinha desmarcada, que nos permite alterar apenas um dos parâmetros separados. Então, eu vou aumentar a escala X até que a sombra lá em cima toque nas bordas do texto. Isso dá esse efeito aqui, né, dando realismo na sombra, que vai se diminuindo à medida que o texto vai chegando perto do objeto que apara a sombra. E também nós vamos retornar aqui para o frame inicial e descer a opacidade para 40%, dando então um realismo total nessa sombra. Tá? Então isso conclui todo o procedimento de animação dos layers de texto. A gente pode fechar aqui e agora nós vamos passar para as partículas. Para isso nós vamos criar um novo sólido, que eu vou nomear como partículas, de cor branca do mesmo tamanho da composição, dou OK. Em seguida vamos em Efeito, Simulation, CC Particle World, e vamos matar a entrada desse layer, aqui clicando na borda e arrastando, e a tecla Shift nos dá o Snap, que vai dar precisão, fazendo com que o layer então tenha seu início aqui nesse ponto. Vamos então à configuração dos parâmetros. Eu vou desligar aqui o grid, colocamos em Off, e agora configurações. O birth rate nós vamos colocar em 100. Isso vai dar 100 partículas por segundo. Ocorre que a gente precisa que as partículas sejam geradas apenas no primeiro frame, e desse ponto em diante não sejam mais emitidas nenhuma partículas. Então, para obter esse resultado, eu vou marcar um keyframe aqui nesse ponto. Vou pressionar U para mostrar meus keyframes. E vamos mover uma frame no tempo através do teclado, a tecla Page Down. Você vê que a agulha andou só um pouquinho. E aqui eu altero para 0. Ou seja, deste ponto em diante não são geradas mais partículas. Se a gente mover a agulha, a gente vê que as partículas são geradas, vão embora e não tem mais nenhuma partícula na cena. Então, tudo bem, a gente pode fechar aqui e agora vamos modificar o sistema de partículas para parecer com os detritos que a gente precisa. Primeira coisa, a longevidade. Eu quero que as partículas durem toda a composição. A gente tem 6 segundos, então eu vou pôr 7 aqui, só para garantir que elas vão durar até o final. Aba produtor. Vou aumentar aqui o raio X para 0.4, para que ela tenha um aumento horizontal. E depois, se for preciso, a gente altera a posição aqui. Vamos então abrir a física. E a primeira coisa, a animação vai de explosivo para viscosa. A velocidade nós vamos descer para 0.6, diminuindo a velocidade. A gravidade nós vamos diminuir para 0.01. Isso faz com que a gravidade praticamente não exista, né? Não há atração para o piso. E a resistência também a gente põe em 3, vai fazer um movimento mais condensado. E agora a gente pode descer para as partículas em si. A primeira coisa, vamos alterar o tipo de linha para Quad Polygon. Isso vai dar esses quadrados aqui. Então vamos começar a trabalhar no tamanho. O tamanho de nascimento delas vai ficar em 0.01, bem pequenininho. E o tamanho de morte dela vai ficar em 0.03. Então a gente já tem as partículas aí bem
adequadas, vamos então trabalhar na cor. A gente tem a cor de nascimento, eu vou pegar o conta-gotas e vou pegar um tom claro aqui no chão. E a cor de morte, eu vou pegar também o conta-gotas e vou pegar um tom mais escuro. Então, resta apenas alterar aqui o Transfer Mode para Screen. E temos aqui o sistema de partículas já pronto. Resta apenas agora fazer a animação da câmera. Então, vamos clicar na câmera, pressionar P e vou mover a agulha para 20 frames. Nesse ponto, nós vamos fazer uma simulação de um efeito de zoom coincidindo com o impacto. Então, eu vou marcar um keyframe aqui nessa posição e vou andar até 1 segundo no tempo. E aqui eu vou trazer o meu parâmetro Z até esse ponto aqui. Então dá esse efeito aqui, como se puxasse, né, chamasse as partículas. E desse ponto em diante eu vou levar a agulha até o final e vou aumentar só um pouquinho para dar aquele efeito dramático de aproximação lenta. Então ocorre isso. Ele aproxima e depois eu continuo aproximando bem devagarzinho. Vou aumentar um pouquinho mais, porque está quase difícil de perceber. Agora sim. Então, vamos dar um RAM Preview para ver como que ficou. Então, isto conclui a nossa minissérie. O efeito ficou bem realístico. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam fazer proveito para os seus projetos. A partir do próximo tutorial, já vou anunciar aqui, nós vamos começar a trabalhar com o Adobe Flash CS4, visando já o lançamento do DVD Adobe Flash CS4 essencial, a início programado para ser lançado dia 15 de março. Então, aguardem o vídeo de vocês lá e fica um abraço a todos. Aqui falou Bruno 1 para VFX.